Você já ficou com dúvida sobre qual função usar no Excel? Se, PROC-V, índice mais Corresp? Calma. Hoje eu te mostro como usar cada uma delas com um exemplo prático e teórico aqui agora. Fala pessoal, sou o professor Paulo Henrique da Clínica de Matemática e hoje eu vou direto ao ponto. Vamos comparar 3 funções muito utilizadas, mas que muita gente erra na hora de aplicar no Excel. Vou explicar para vocês, passo a passo, uma a uma. A primeira é a função se. Ela é uma função condicional. Você dá uma condição e ela decide. Se for verdade, ela dá um retorno. Se for falso, ela dá outro retorno. Exemplo clássico. Você tem uma nota e essa média, por exemplo, ela deve ser maior do que 7 para que o aluno seja aprovado. Sendo maior que 7, é verdadeiro. Se verdadeiro, retorna aprovado. Porém, se for falso, ela retorna reprovado. Já a função PROC-V, ela serve para buscar um valor na vertical. PROC-V, procura na vertical. Ela é ótima, porém ela tem uma limitação. Precisa sempre que o valor esteja na primeira coluna da tabela e o resultado sempre à direita dela, ok? Buscar, por exemplo, um salário em uma tabela de um determinado CPF ou CNPJ. É um exemplo clássico. Já vamos à terceira função, a função índice mais o Corresp. Ela é uma combinação poderosa chamada dupla, índice e Corresp. Essa dupla substitui o PROC-V, mais poderosa, mais flexível e resolve um problema principal do PROC-V, que é procurar à esquerda do dado quando eu precisar. Ok? Exemplo clássico é quando eu quiser saber, por exemplo, o salário, mas o salário está numa coluna, a informação está numa coluna e o salário, por exemplo, está à esquerda. Ele não tem obrigatoriamente que estar à direita. Só isso. Beleza? Então, para deixar claro para vocês, quando usar cada uma dessas funções, por exemplo, começando, se sempre que você for verificar condições, você utiliza a função se. Ela é simples, direta e funciona bem quando você domina a parte lógica. Função PROC-V. Busca o valor sempre à direita de onde ela está. É rápida, é fácil, direta, porém tem essa limitação. Índice e Corresp. Ela busca também à esquerda. A dupla cobre o que o PROC-V não faz. Ela cobre o que o PROC-V sempre procura à direita. Então, a dupla índice e Corresp também procura à esquerda. Esse é o detalhe. Agora, quando você trabalha com muitas planilhas, com tabelas dinâmicas, aí o índice e Corresp, ele é muito mais seguro e vai direto ao ponto, tá certo? Então, essa daqui é a dica de hoje, para que vocês entendam a diferença entre se, PROC-V, e índice e Corresp e saber utilizá-las. Agora, se você quiser algo que seja mais rápido, se for bem básico, você pode usar o se e o PROC-V juntos, tá bom? Então, dica valiosíssima para você. Sempre que a sua planilha for bem pequenininha, você já pode usar o PROC-V sem medo, sem preocupação. Agora, se ela for grande, se for grandes dados, aí o aconselhável é você usar sempre o índice e Corresp. Combinado? Vou trazer para vocês agora, compartilhando na minha tela, alguns exemplos de como usar essa ferramenta. Aqui foi um bate-papo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. O primeiro passo é fazer com vocês aqui a tabela. Então, eu venho na guia, clique em nome, venho aqui na guia inserir, no grupo tabelas em tabela. E aqui eu já coloco a tabela para gente. Então, dou só um OK. Já criou a tabela. Ok? Então, o primeiro passo aqui, que eu vou colocar para vocês aqui, eu vou colocar a média, sendo 7, e aqui eu vou colocar a seguinte informação. Sempre que for a média superior a 7, ele está aprovado. Caso contrário, reprovado. Então, aqui você vai botar igual se. O teste lógico vai ser clicar na nota, por ser tabela, ele bota o nome da coluna e da tabela. Afirmo que ela é menor do que esse 7 aqui, que eu sou matemático, eu sempre vou da esquerda para a direita, do menor para o maior. Travo com F4 essa informação. E aqui eu dou um ponto e vírgula, que é quando você muda de um argumento para o outro. Colocou aqui, se for verdadeiro, entre aspas, você quer que seja reprovado. Reprovado.
aprovado. Fecho aspas, porque é texto. Caso contrário, quero mudar de argumento, quer dizer, se ele não for reprovado, ele será aprovado. Então, abro aspas e digito aprovado. Digito aspas, barra de espaço uma vez, digito aprovado, aperto aspas, barra de espaço outra vez e fecho o parêntese. Aqui deu enter e deu essa primeira aqui foi aprovada. E aqui é só arrastar e os demais saem na sequência. Ok? Fazendo aqui na sequência para você, por exemplo, eu vou fazer bem aqui. Fazer bem aqui. Quando eu tiver o nome do João, João e Joana. Eu quero saber qual é o setor financeiro deles. Então, aqui você utiliza o PROC-V. Então, aqui eu faço igual PROC-V e o valor procurado é João. Em qual matriz? Aonde eu vou procurar? Aí eu dou um ponto e vírgula. E qual matriz eu vou procurar? Eu seleciono de João até financeiro. Na tabela toda, ponto e vírgula. E o que eu quero é o setor. O setor está na coluna 1, 2, 3 e 4. Então aqui eu boto 4, porque eu quero o valor que está na coluna 4. E ponto e vírgula 0, para você retornar o valor exato. Perceba, mais uma vez, que o que eu estou procurando é João. E João está onde? Está à esquerda aqui. E a informação que eu quero dele está à direita. Então, por isso que eu estou utilizando o PROC-V. Aqui eu dou um Enter, o João é do financeiro. E na sequência, eu arrasto aqui, ó, e trago a Joana também no financeiro, coincidente. Ó. Então, vou mudar aqui para Fernanda. Fernanda, ela é do RH. Beleza? Então, aqui salvando essas atualizações. E, por último, né, a função índice e corresp. Então, eu não preciso mais me preocupar com quem é quem. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui agora, ó, e vou colocar, eu quero saber quem é o cara do RH. Você já sabe quem é. Quem é o cara do RH. Tem a Maria e a Fernanda, eles trazem o primeiro, né? E quem é o cara do comercial? Comercial. Pronto. Então, aqui você vai lembrar. Eu vou vir aqui, ó, igual índice, tem acento, igual índice, tem acento aqui. E a matriz quem é? A matriz é toda ela. Então, o que ele quer saber aqui? Ponto e vírgula. Eu vou falar para ele que o RH, esse RH que eu quero aqui, ele se encontra na segunda linha. Esse RH se encontra na segunda linha. E se encontra o resultado que eu quero, como é o nome, está na primeira coluna. Aqui, ó, primeira coluna. Então, o que vai acontecer? Eu vou falar que aqui é o número 1 e aqui é o número 4. Tá bom? Então, 4, ponto e vírgula, 1. E aí fecho o parênteses. Aí eu dou um Enter e aí retornou Joana. Eu desço aqui, ó, ele retornou Joana também, comercial. É porque eu fixei a linha e a coluna. Ele sempre retornou 4 e 1. Ficou meio sem lógica. Mas é porque eu queria mostrar para vocês a função índice. Agora nós vamos casar com o corresp. Preste bem atenção como vamos fazer aqui. Eu quero saber qual é o RH e qual é o financeiro. Mudei aqui. Financeiro. Então, tá aqui. E aqui em cima, eu vou colocar o setor. Então, na verdade, eu quero o nome. Pronto, aí. Então, vamos lá. Eu já sei que eu quero saber o nome de quem é do RH. Então, como é que vai ser isso? Você vai botar igual índice, e ele vai procurar toda essa matriz aqui. Pronto, tá aí. Ponto e vírgula. Nesse momento, é importantíssimo você observar, eu vou dizer o número da linha, só que eu vou utilizar a corresp. A corresp vai me retornar o número da linha. O que eu vou fazer? Eu quero que ele me retorne qual é o número da linha do texto RH. Então, o valor procurado é o RH. Ponto e vírgula.
E a matriz procurada é onde eu vou procurar esse RH. Eu posso procurar o RH nessa coluna? Não, gente. E nessa? Também não. Só posso procurar nessa. Então eu seleciono essa coluna toda aqui, que é a coluna do setor. Então aqui ele retorna. Ponto e vírgula, 0 para ter a correspondência exata. Esse corresp aqui, turma, vai me identificar o número da linha. Aí eu dou um ponto e vírgula. E agora eu vou para o segundo corresp, que vai me identificar o número da coluna. Então, o número da coluna é o quê? O valor procurado é nome, aí eu dou um F4, que vai ser sempre esse nome, ponto e vírgula, e aqui eu vou selecionar aonde tem o nome. Todo mundo pensa que é aqui. Mas aonde eu selecionei aqui tem a palavra nome, o texto nome? Não. Então, aqui você vai selecionar de nome até setor, para o Excel, para a função corresp, retornar que ele tem 5 colunas. E ele vai retornar exatamente o nome. Então, correspondência exata, 0. Fecha o parênteses do corresp, fecha o parênteses do índice. Do Enter, Maria é do RH. Desço aqui e o financeiro é o João. Tá certo? Isso aqui que é o grande lance e a grande pegada das diferenças entre SI, PROC-V e índice e corresp. Curtiu esse comparativo? Então, comenta aqui qual dessas funções você mais usa ou se você ainda está travado em alguma delas, ok? Se inscreve no canal, deixa esse like que é muito valioso, porque aí me ajuda a produzir mais conteúdos como esse. E claro, compartilha esse vídeo com quem ainda fica tirando dúvida com você em Excel, para que ele fique fera mais uma vez e que ele cresça profissionalmente no Excel. Fica com Deus e com Excel.